Boa noite, gente. Que bom estar com vocês novamente, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Como Verônica falou, vamos continuar os nossos estudos, que é do livro da Teoria da Mediunidade, de Zalmino Zimmermann, né? Eu passei até no grupo, no PDF, para que vocês baixem o livro, para que possam ir lendo, né, antes mesmo da gente apresentar a parte que nos cabe, para que fique mais prático o entendimento. E as dúvidas vão surgindo aos poucos e vocês vão colocando e a gente vai respondendo conforme for possível, né? Com certeza. Eu, Verônica, Denise, Luciana, quem puder, Suassuna, quem puder vai dando continuidade às respostas e às dúvidas, né? E hoje nós vamos falar sobre os conceitos e tipos de mediunidade, não é? Nós trabalhamos no Djalma uma continuidade, né, que nós na prática, né, do nosso dia a dia, nós trabalhamos mais com a psicografia, psicofonia, não é? Alguns desdobramentos, mas para que a gente possa abrir mais esse leque, né, de informações, vamos ampliar os conceitos e destrinchar mais, porque Kardec ele dividiu os tipos de médiuns, né, em médios de efeitos físicos e médios de efeitos intelectuais, certo? Isso nos dá uma abrangência de opções de desenvolvimento mediúnico. Não que um não possa estar junto ao outro. A pessoa pode ter as duas. Mas, aos poucos, os potenciais vão surgindo e as necessidades também vão acontecendo e nós vamos tendo mais segurança, não é? Uma determinada mediunidade do que em outra. Com base nessa classificação, nós vamos estudar da seguinte forma. São nomes mais complicados, mas vamos lá. Vou ler aqui, viu? Os médiuns de efeitos físicos. Temos os médiuns tiptológicos, médiuns motores, médio de translação e de suspensões, médiuns de efeitos musicais, médiuns de aparições, médiuns de transportes, médiuns noturnos, médium pneumatógrafos, médiuns curadores e médium excitadores. Isso são médiuns de efeitos físicos. Lembrando que nós estamos seguindo uma classificação kardeciana, não é? Os médiuns de efeitos intelectuais, ele coloca os médiuns audientes, é mais comum para a gente, né? Audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, médiuns sonâmbulos, médiuns estáticos, médiuns pintores ou desenhistas, médiuns músicos, médiuns escreventes, né? Então nós temos essa classificação que a gente vê, meu Deus, quanta opção, né? Como isso foi bem destrinchado. Mas a gente sabe que muitas vezes as coisas acontecem uma mediunidade junto à outra, não é? Nós sabemos que para que possamos ser médios de efeitos físicos, nós precisamos de algo mais, não é? A palavra já diz, efeito físico relativa-se à matéria. Para que a gente trabalhe a matéria, a gente tem que ter algo que possa realmente ser palpável, tangível, não é? Então, nós temos que ter o quê? O ectoplasma, não é? Nós temos que ter algo que faça com que os materiais, as coisas, se desloquem, por exemplo, de um lugar a outro, não é? Os sons apareçam,
as pessoas ocorra materialização. Então, para que isso ocorra dentro do mundo invisível, entre aspas, é necessário algo do nosso mundo visível para que ali faça a forma visível aos nossos olhos, materializada aos nossos olhos, né? Então, aqui fala, os efeitos físicos que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. E os efeitos inteligentes são os mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Nós sabemos que antigamente existia muitas pessoas sensitivas, né? Eu vou só abrir esse parêntese. Quando a gente fala, fulaninho é sensitivo, ele tem um pressentimento, às vezes as pessoas confundem isso com mediunidade. Nós precisamos fazer só uma relembrada que mediunidade é preciso que haja um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Você ter um pressentimento, ter uma sensibilidade, não indica que isso é uma mediunidade. Muito embora os médiuns são sensíveis, são sensitivos, né? Eles têm, além da sua sensibilidade, eles têm a intuição e a comunicação com os nossos amigos que estão do outro lado e que nos passam mais solidamente, mais precisamente o que está acontecendo. Então, assim, você ser uma pessoa sensível, ter um pressentimento, sentir que alguém está chegando, fulaninho está chegando. Os animais também são, né? Os cachorrinhos, apesar de ser pelo... né? Mas a gente sente na natureza mesmo que elas são sensíveis, os animais têm sensibilidade, né? Isso não quer dizer mediunidade, né? Vamos lá. Os médiuns de efeitos físicos são os médiuns curadores, os médiuns pneumatógrafos, médiuns de trabalho com ectoplasma, bicorporeidade e transfiguração. Isso a gente está recapitulando, que a gente já estudou, né? Os médiuns de efeito inteligente são os médiuns audientes, médiuns falantes psicofônicos, né? Médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos e médiuns psicográficos. Veja, médiuns de pressentimento, quando esse pressentimento vem de uma intuição, de uma comunicação intuitiva de um irmão, de um espírito desencarnado para um espírito encarnado. A gente não pode esquecer desse detalhe. E eu tenho que acelerar por causa do tempo. Temos os médiuns curadores, os médiuns materializadores, que são os que doam ectoplasma para que possa ocorrer essa materialização. A gente sabe que quando ocorre um fenômeno de materialização numa casa onde não há espíritas, né, nem médiuns, entre aspas, nós sabemos que ao redor, né, há médiuns que doam ectoplasma. Então, os irmãos colhem aquele ectoplasma para que ocorra aquela materialização, aquele fenômeno. Os médiuns pneumatográficos é escrita direta por meios eletrônicos. Sempre lembrando, é preciso a presença da energia biológica, que é o ectoplasma. A bicorporeidade, nós temos isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade, podendo adquirir momentânea tangibilidade. A bicorporeidade, isolado do corpo, ou seja, o espírito isolado do corpo, né? Ele mostra-se, né, com todas as aparências da realidade, até mesmo sendo possível a tangibilidade. Veja mesmo como é interessante. Já a transfiguração é a mudança do aspecto de um corpo material. Os médiuns se transfiguram e começam a ter a aparência de outro. Isso acontece até na nossa mediúnica, né? Onde aquele médium, de repente, você observa ele está transfigurado. Ele começa a ter uma aparência diferente da dele. Isso é transfiguração.
tá certo? Vamos para os médiuns de efeitos inteligentes. Eu estou tendo que correr um pouquinho, por isso que o auxílio do livro vai ajudar muito, né? Mas é porque nós temos um tempo curto de vídeo. Médiuns de efeitos inteligentes. Temos os audientes, que ouvem, né? E que falam, né? Nós temos os falantes psicofônicos, que é o mais comum que nós vemos, que transmitem as mensagens dos espíritos através da sua voz. Né? Temos os videntes, que nós temos, porque eu tenho que seguir mais aqui, não posso nem... Mas os videntes nós sabemos que tem a visão interna, né, que a gente vê com a nossa mente, e temos a visão material, né? A mais comum é a interna. A material não são todos que têm essa possibilidade de ver, mas são os que veem em estado de vigília, né, os espíritos. Os médios sonambúlicos e que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Temos os médiuns inspirados, que recebem ideias ou sugestões relacionadas às ações da vida cotidiana e aos grandes trabalhos da inteligência. Os médiuns de pressentimento, que têm uma intuição de acontecimentos futuros, não é? Ele intui, ele entra numa zona de comunicação, onde ele recebe informações de acontecimentos futuros. E nós temos médios escreventes ou psicógrafos, que escrevem sob a influência dos espíritos, que aí nós temos 2 tipos de psicografia, né? Depois a gente vai lidar com mais detalhe, né? No passar dos estudos. Temos os médios audientes, né? Um grande exemplo foi de Chico Xavier, belíssimas mensagens nós recebemos, né? Estes ouvem as vozes dos espíritos, Chico também via, né? Algumas vezes a voz interior, né? Como se fosse uma voz de foro íntimo, como se fosse um pensamento seu. Mas a necessidade do espírita se conhecer, principalmente o médium, é para saber quando aquele pensamento é dele e quando não é. Não é? Então, Chico, na sua vivência, na sua experiência, ele sabia definir, apesar dele ser uma pessoa tão boa que às vezes os pensamentos se batiam, né? Se confundiam com o da comunicação, mas ele sabia dizer de onde vinha, né? Outras vezes as vozes que chegam aos médios audientes é uma voz clara, uma voz sonora, uma voz como eu estou falando aqui, a pessoa ouve, né? É como se ouvisse uma pessoa fisicamente falando. É outro tipo de mediunidade sendo audiente, né? Os médios audientes podem, assim, travar conversação com os espíritos. Os médios falantes são os médios de psicofonia, né? Que nós, dia a dia, nas mediúnicas, trabalhamos, né? O espírito atua nos órgãos da palavra, né? Ele chega, entra em contato com você, ele não acopla, ele não toma seu corpo, não é? Ele entra mentalmente em sintonia com você e daí ele faz a comunicação através de você, né? Querendo comunicar, se o espírito serve do órgão que ele depara com mais flexível no médium. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Agora, nós sabemos que temos a mediunidade consciente, a mediunidade inconsciente, né? E a semiconsciente. Então, isso é um trabalho depois para que nós possamos detalhar. Os médios videntes, certo? Que são dotados de faculdade de ver os espíritos, mesmo em estado de acordado ou não. A possibilidade de ver os espíritos resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não constitui propriamente falando o que se chama de médio vidente. É um detalhe que depois a gente vai detalhar. Temos os psicógrafos, né? Nós no Djalma nós temos alguns colegas que trabalham essa mediunidade, né? Que de todos os meios de comunicação é o mais simples, mais cômodo, sobretudo mais completo, né? Pela facilidade que os espíritos encontram em exprimir-se por esse meio, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos. Então, eu vou ter que parar por aqui, porque nós já estamos com 15 minutos e eu deixarei pneumatografia versus psicografia para a próxima aula. Que Jesus, em sua infinita misericórdia,
nos abençoe, nos una em pensamento, em aprendizado, que possamos crescer juntos sempre, sempre, sempre.